Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a memória cache interna existente dentro dos processadores dos nossos computadores e notebooks. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo, a gente conversou sobre a memória RAM. Nesse vídeo da memória RAM a gente teve uma breve ponte falando sobre a memória cache, mas nesse vídeo de hoje a gente vai abrir um parênteses e vai olhar para dentro desse assunto das memórias cache, que são divididas hoje nos processadores atuais em até 3 níveis, que são os chamados cache L1, que é level em inglês, que significa nível, cache L2 e o cache L3. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que na real é essa memória cache? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se curtir, já sabe, deixa o like. Se aprender alguma coisa nova, se inscreve no canal, se junta à comunidade da informática. É muito importante pra mim, cara. E é isso aí, vamos lá. Beleza, agora sim, a introdução foi feita, eu já ia emendar o negócio direto sem introdução, mas agora sim, galera. O que de fato é a nossa memória cache? A memória cache é uma memória que está incluída, já está dentro do nosso processador. E ela serve basicamente para ir já acessando e armazenando alguns dados e instruções. Quando a unidade de execução do processador precisar dessas instruções e dados, a memória cache, que é uma memória que está coladinha junto com a unidade de execução, já tem essas coisas antecipadas e já passa isso para a unidade de execução do processador, que são os cores, os núcleos, as threads. Só para não confundir, não deixar chato já de começo essa história, a gente vai voltar para o quadro aqui para ver a hierarquia das memórias do PC. Então vamos lá. Então aí, hierarquia das memórias. Tem mais coisa no meio disso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, a gente está resumindo, porque antes da memória cache inclusa no processador, a gente também tem os registradores do processador. Mas conversar com isso aqui, acho que é um bom assunto para um outro vídeo separado, beleza? Então vamos ver, lá embaixo a gente tem o nosso HD ou SSD, hoje em dia é muito mais comum, onde a gente tem uma larga escala de armazenamento com muitos gigas, é uma coisa mais barata, porém muito mais lenta. Passando, a gente vai ter a nossa memória RAM, Random Access Memory, já tem memória escrito aqui. A RAM é a memória principal do sistema e ela que faz um intermediário geral entre acessar os arquivos, capturar os arquivos dos programas que o processador precisa, então ela armazena esses dados, e as memórias cache que vão buscar dados na memória RAM. Essa unidade de busca inclusa no processador, isso aqui vamos fazer de conta que é o processador, tá? É dentro do processador. Essas memórias cache que vão buscar os dados no endereçamento da memória RAM. E como eu falei já no início do vídeo, a gente tem isso aqui dividido em níveis. Nível L1, L2, L3. O nível L1 ele é dividido em duas partes. O cache L1 que guarda instruções, que são realmente, como o próprio nome diz, são instruções, são coisas que dizem o que o processador deve fazer, e um outro cache L1 que é dividido para dados. São dados do que? De algum valor para fazer algum cálculo, uma divisão, soma, sei lá, qualquer coisa que ele tenha que fazer, ou endereçamento de algum local que contém alguma informação para rodar junto com a instrução. Então é isso aí, o L1 dividido em instruções e L1 de dados. O cache L2, ele não tem essa divisão e geralmente ele é dito que funciona para armazenar dados aqui. E depois disso a gente vai ter o último cache, que até então existe até o L3, mas futuramente nada impede que exista um L4, L5, vamos saber, né? Lá em 2060, vamos ver como é que vai ser. É um L3 genérico, para o processador armazenar qualquer coisa que bem entender a ele. Na mesma história do vídeo da memória RAM, onde a gente viu o benefício real de ter mais memória RAM, evita de que o sistema tenha que fazer uma troca com a memória virtual, o arquivo de paginação. Quando estoura aqui o limite da RAM, o PC começa a armazenar dados no HD. O HD, uma parte dele faz de conta que é memória RAM. Isso deixa um processo de trabalho muito mais lento. Então, a mesma relação de ter mais RAM evita que a gente vá muitas vezes ter acesso ao HD, é a mesma coisa para o cache. Quanto mais cache a gente tiver, menos a gente vai precisar fazer acesso dos dados contidos na memória RAM, que em comparação com esses caras aqui também é muito mais lento. Quando a gente liga o PC de início, a cache está vazia, porque não tem nada armazenado, ela não sabe, ela não buscou nada ainda. Então os primeiros acessos, o processador vai diretamente, a unidade de busca vai diretamente na memória RAM pegar o que ele precisa. Com isso, essa unidade de busca já passa para o cache os endereços subsequentes ao dado que o processador pediu, que geralmente quando a gente abre um programa e isso está armazenado lá na memória, é armazenado de uma maneira sequencial. Não só sequencial, pode ser também de uma maneira aleatória, tá? Por isso que se diz uma memória de acesso aleatório. Mas geralmente os programas eles ficam armazenados numa sequência, os endereços são próximos. Então vamos dizer assim, o processador, beleza, solicitou um negócio, foi lá na RAM, era o primeiro endereço. O que vai acontecer? Caneta aqui do lado, eu desenhando com o dedo. Oh, vai, tá, é um zoiudo mesmo. Bicho burro. Então lá, pegou o primeiro dado. Dado 1, uau. O que vai acontecer? Os outros dados sequentes
pam, o processador imagina que vai ser utilizado isso aqui, tá? Pode não ser utilizado, mas essa sequência de dados aqui já é passada lá para o nosso cache, para justamente o quê? Quando o processador necessitar as outras coisas, o cache já pegou isso aí, já pegou essa sequência de acesso. Então o CPU não vai precisar ir lá na RAM muito mais lento para continuar fazendo seu trabalho. Ele já tem tudo isso aqui dentro dele mesmo, na memória cache. E esse trabalhinho da cache de ir antecipando as informações tem um acerto que vai de 80 a 99%, bicho. O negócio é bom mesmo, é jogar na loteria. E certamente sem essa história aqui, ó, o PC da gente hoje seria muito mais devagar, cara. Então é isso, galera. A questão de existência do cache, eu acho que já deu para entender o propósito dele estar ali inserido nessa parte aí. Mais uma coisa que eu me perguntava há tempos atrás sobre o cache é do que é feita essa memória cache. Vocês não estão se perguntando isso aí agora? Não tá se perguntando? Não. Mas eu vou falar mesmo assim. Porque é mais comum a gente falar sobre a memória RAM, e para quem mexe um pouquinho mais com o PC, ou até mesmo o cara mais leigo, vai ver lá num site de venda, que diz lá que tem uma memória RAM DDR3, uma memória DDR4. Isso se diz a tecnologia, o padrão dessa memória, que são chamadas as memórias DRAM, que é uma memória dita dinâmica. Acontece que a memória cache contida no processador, ela é uma memória estática, e não uma memória dinâmica, que nem um pente de módulo de memória normal. Ó, memória RAM do PC, memória RAM. A sigla mesmo dela são módulos SDRAM. SDRAM. E a minha memória é síncrona, dinâmica, de acesso aleatório. Falar os termos é chato, eu sei que é chato pra caramba. Mas vamos resumir. Isso aqui é uma memória dinâmica. A construção disso aqui, dessa memória que a gente tem no PC, se a gente der um zoom, se fosse possível a gente dar um zoom aqui e ver como é a construção, o circuito eletrônico mais básico, lá no fundo da construção disso aqui, os chips de memória que contém esses módulos aqui, o modo de armazenamento contido aqui é através de capacitores, minúsculos, milimétricos capacitores, que armazenam os dados, ou seja 0 ou seja 1. Um exemplo para ficar mais fácil de entender. Isso aqui que a gente está vendo é um capacitor. Tá? Só que isso aqui é um capacitor grande, parece uma pilha, né? Acho que muita gente já viu isso aqui. Em qualquer placa de circuito eletrônico, por mais simples que seja, tem um bichinho parecido com isso aqui. Ele armazena energia, ele consegue se carregar muito rápido e também ele descarrega muito rápido, se a gente não coloca mais alimentação nele. A construção interna desses chips que consistem nesses módulos de memória convencional, vamos dizer, que a gente tá vendo mesmo, né? Eu digo mais convencional porque a gente vê, é um negócio mais tátil. A cache do processador não tem como, né? É negócio milimétrico, lá dentro do CPU. Não tem como é que a gente imaginar. Aqui dentro a gente tem vários, milhões, sei lá quantos capacitores. Que claro, não vão ser nesse formato aqui, mas o funcionamento é exatamente igual. Carrega e descarrega a energia. Quando o capacitor tá carregado, ele tá valendo como 1. Quando o capacitor tá descarregado, ele tá valendo como 0, como dado 0. E como eu falei, o capacitor em si, ele carrega e descarrega muito rápido. Para ele manter a informação dele, se ele estiver carregado, ele precisa ter sempre um refresh na alimentação. É justamente isso aqui que acontece. Esse tipo de memória precisa do chamado refresh, para que essa informação ela fique ali armazenada, senão ao passar do tempo ele vai descarregar. E essa questão de ter que armazenar os dados e além disso ter que fazer esse refresh é o que deixa a memória RAM muito mais lenta do que a memória estática, que compõe a memória cache interna do processador. Essa memória estática que está dentro do processador e que faz o cache, ela é uma memória que na construção, lá no circuito interno, se a gente der aquele zoom para olhar lá dentro, não é feito com capacitores, e sim com circuitos chamados flip-flops. Isso aqui é a construção de um flip-flop, tá? Esse circuito eletrônico. Claro que o que consiste dentro da memória cache não é isso aqui, tá? Isso aqui é um circuito flip-flop para fazer um pisca-pisca de LED. Ele contém transistores MOSFET junto. O que eu quero dizer, o que eu quero tentar ilustrar com isso aqui, é mostrar que isso aqui tem muito mais coisa envolvida na construção do que o sistema da memória RAM que tem só armazenamento com capacitor. Esse modelo não precisa do refresh para ficar mantendo a informação. Isso que dá uma vantagem enorme na velocidade. Só que contrapartida, como tem muito mais coisa para fazer a construção disso, é mais caro e a densidade de armazenamento é mais baixa. Porque pensa bem, naquele mundaréu de coisas que tem esse flip-flop, eu consigo botar muitos outros capacitores do outro sistema da memória dinâmica. Por isso que eu consigo armazenar mais coisa, só que em contrapartida é mais lento. Espero não ter confundido. Sinceramente, espero não ter confundido. E por toda essa diferença de construção interna, é que a gente vê isso aqui, né? Em programas de benchmark, de comparativo, como a gente tinha visto naquele vídeo da memória RAM. Olha só a diferença de velocidade entre uma memória RAM do meu sistema aqui do meu PC ligado. Ó, a velocidade de leitura, que é essa read aqui do início aqui, read, 45 mil megas por segundo, que são 45 gigabytes por segundo. Mas olha o cache L1, ele tem 843 gigabytes por segundo, é muito mais rápido. O cache L2
fica mais lento e o cache L3 também fica mais lento, porque o cache L1 ele está mais próximo do processador, da unidade de execução. O cache L2 e L3 eles estão mais distantes, por isso acaba sendo mais lento também. Para a gente ter noção, ó, sobre o cache que a gente está falando, o que eu disse que é meio ruim de entender, né? Como é que eu vou ver esse treco? Aqui é um processador, tá? Tanto faz o processador. Aqui é o die, essa parte que tá aí toda arrebentada no meio. Aqui dentro que a gente tem toda a construção de cores, de sistema de entrada e saída, de registradores, a unidade de busca, execução, toda a construção do processador tá aqui. É um negócio que eu não entendo como é que os caras fabricam. Eu não sei, eu tenho que bater palma para quem inventou um treco que, primeiro para inventar a máquina que faz isso aí, eu não consigo imaginar isso. Ó, essa aqui é a representação disso aqui, que é isso aqui. Aqui dentro a gente vê, ó, o cache L3. Toda essa parte aqui é essa memória cache L3 e ela é compartilhada. Todos os núcleos do processador conseguem usar ela. Aqui dentro a gente tem os núcleos do processador. Ó. Isso aqui é um processador com 4 núcleos, ó. Core. São 4 núcleos. E dentro de cada núcleo a gente tem porções de cache L1 e cache L2 divididas para cada um deles. Aqui tem circulado para nós, ó, o cache L2 ali, que são aquela parte mais azulada, e aqui em cima é o cache L1. O cache L1 quase não dá para entender, né? Quase não tem como ver. Em programas de computador como o próprio CPU-Z, pá, a gente consegue ver essa divisa dos caches. Olha aí, ó. Vamos ver o meu Ryzen 7 2700. Olha o cache L1 de data, de dados, cache L1 de instruções, aqui diz a quantidade de armazenamento, ó. Cache L1 de dados, ele tem o que? O tamanho de 32 KB vezes 8. Então são 256 KB de armazenamento. Tá vezes 8 aqui porque ele está dividido nos núcleos, né? São 32 KB para cada núcleo. Como o Ryzen 7 tem 8 núcleos, ele divide isso ali. Até o level 2, ó, ele é dividido para cada núcleo. Agora no nível 3, que ele é compartilhado, ele tem somente 2 divisões. Provavelmente porque o Ryzen 7 ele tem dois Core Complex, que são 2 agrupamentos de 4 núcleos, por isso, né? Exatamente por causa disso. Tem um conjunto de 8 MB compartilhado para 4 núcleos e outro conjunto de megabytes compartilhado para os outros 4 núcleos. Show? Deu para entender? E é isso aí, galera, para o nosso conteúdo de memória cache do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se aprenderam alguma coisa nova, já sabe, deixa o like que me ajuda demais. Se inscreve no canal, se junta à comunidade Minado Informática, é muito importante, cara, me dá essa força. Muito obrigado pela presença e por terem assistido até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E valeu!